Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estamos em 2015 e hoje eu vou falar de um tema que atualmente está rendendo discussões na internet, no YouTube. Não só atualmente, já tem algum tempinho que está acontecendo. Eu imagino que uns 5 anos para cá. E pensando bastante sobre esse tema, vendo alguns vídeos, eu quis dar um pouco a minha opinião, falar um pouco do que eu penso. Desde criança eu sempre gostei na escola de estudar a parte mais de política, de economia, das coisas que aconteciam no mundo e no Brasil. E esse é um tema que me interessa, dentre outros, que é a questão do anarcocapitalismo, que é, de certa forma, extremamente contraditório. Esse nome é um nome muito louco mesmo. Eu vou tentar apresentar argumentos para mostrar isso, Por que é ilógico? Porque o capitalismo, a base do capitalismo, uma das bases fundamentais é a propriedade privada. A propriedade privada é uma das coisas fundamentais para que se tenha o capitalismo. O que é a propriedade privada? Um indivíduo ter posse de determinada coisa, ou daquela terra, ou daquele bem, daquele meio de produção. Então ele tem que ser dono exclusivo daquilo. A sociedade não tem nenhum poder sobre aquilo. Então, no sistema capitalismo, e o que vivemos hoje, atualmente, é assim. Eu tenho a minha casa, eu sou o dono da minha casa, e eu tenho minhas liberdades aqui na minha casa e eu que mando. Tem algumas restrições legais que são para todos e tem as partes jurídicas, mas eu tenho os meus bens particulares e o Estado, e aí que eu vou entrar por que é a contradição. O Estado atualmente, ele protege a minha propriedade. Sem o Estado para proteger a minha propriedade, eu não posso ter garantia de que eu terei, que essa propriedade minha está segura. Muitos vão dizer, você pode contratar segurança, você vai ter oportunidade de se defender, você pode ter armas e tudo. Só que tem um porém, você só vai ter a garantia de que aquilo é seu a partir do momento que todos reconheçam que aquilo é seu. Então você tem que ter um órgão acima de todos, reconhecido por todos, e nesse órgão tem que ter um registro daquele bem, um cartório, alguma coisa, reconhecendo que aquilo é seu. Porque se não tiver isso, você pode ter toda a segurança que você quiser, mas você não é dono daquilo, porque o outro não reconhece. Você terá posse daquilo enquanto o outro não for mais forte do que você. A partir do momento que o outro é mais forte, ele vai te tomar aquilo, se for do interesse dele. E o mundo, é até interessante que o pessoal que defende o anarcocapitalismo, eu já vi alguns argumentos que falam que o homem é egoísta, e aí o anarcocapitalismo proporciona isso, que o homem egoísta vai produzir e tudo. Realmente, o homem egoísta, o que ele vai fazer? Ele vai querer as melhores terras. Ah, e se você tem a melhor terra, eu tenho o poder para tomá-la? Vou tomar. O homem egoísta, ele não vai respeitar a regra. Se não tem ninguém em cima, se não tem ninguém que coordena tudo, que controla, que protege os mais fracos, o mais forte vai engolir. Sem essa estrutura reconhecida por todos, o que vai acontecer? Pessoas, indivíduos, com pensamentos diferentes e com poderes diferentes, vão entrar em conflitos. E o conflito é inevitável. E elas não vão reconhecer tribunais. Um vai ter um tribunal, outro vai ter um tribunal, um vai ter um sistema de proteção, outro vai ter outro sistema de proteção. Eles não vão reconhecer isso. E eles vão entrar em conflito. E sempre o mais forte vai vencer. De alguma forma, o que tem mais tecnologia, que tem mais estratégia, mais inteligência, vai dominar o outro. E as liberdades que nós temos hoje, que hoje nós temos um nível de liberdade muito maior do que a história, do que a humanidade já teve, vão sucumbir. Porque a partir do momento em que não temos um contrato, um governo que todos respeitam, aquele que é mais forte,
ele vai buscar pelos seus interesses, ele vai crescer, ele vai querer crescer buscando seus interesses. E não só os seus interesses, mas as suas crenças ele vai querer impor sobre os outros. Então, por exemplo, se nós temos um Estado laico, vamos supor que o cara ele é um milionário, ele tem todos os recursos, meios de produção e tal, e o cara é evangélico. O que você acha que vai acontecer? Ele vai deixar as pessoas que não acreditam na sua crença viverem em paz, viverem livres, fazer o que quiser? Ele vai dominar, e tudo que ele dominar vai ter que viver sob o seu jugo. E ele vai dominar ideologicamente também. E tanto o evangélico, quanto o muçulmano, quanto qualquer um que dominar, vai querer dominar e colocar o seu pensamento ali, vai querer colocar as suas ordens ali. Então, só nesse exemplo você vê que sem um Estado não tem como você ter essa liberdade. Quem defende a liberdade de você acreditar em qualquer coisa é um Estado laico. Quem defende a liberdade de você ter uma propriedade é um Estado. Ele é que pode proteger a sua propriedade. Porque sem ele, por mais segurança que você tenha, um dia alguém mais forte pode te tomar aquilo. E você não vai poder reclamar para quem? Você não vai ter tribunal, você não vai ter ninguém para reclamar. A não ser que você junte com outros, e aí você vai tomar o do cara. E vai ficar nisso. Um toma do outro, vira o caos. Ninguém vai produzir nada, vai querer tomar do outro. Essa é a grande questão que não tem muito o que dizer que o capitalismo não pode funcionar desse jeito. Agora, de repente, a gente pode entender o anarcocapitalismo de uma forma diferente. Talvez, dessa forma, a gente ainda pode tentar salvar essa ideia. Porque o anarcocapitalismo, sem o governo, sem um contrato ali que todos respeitem, não funciona. Não, é impossível, porque não tem como ter propriedade privada. Isso aí não tem não tem como você não enxergar isso. Agora, se eles se referem ao anarcocapitalismo como uma anarquia no mercado, por exemplo, tem o governo ainda, tem todas as leis, tem os tribunais, tudo, mas o mercado, o governo não interfere no mercado, não interfere nos empresários, não interfere. Aí já é diferente. Porém, entra um pouco no caso, no vídeo do Yuri, que ele fala, o que vai acontecer? Quais são essas liberdades que esse anarcocapitalismo vai defender? Muitos que defendem acham que vão viver num mundo, até por isso que eles colocam que é um conto de fadas e tudo. A liberdade é a liberdade do dono do meio de produção de pagar o salário que ele quiser. A liberdade é a liberdade de ele contratar e demitir quem ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. É a liberdade de ter trabalho subhumano, escravo. Essa é a liberdade. Porque a partir do momento que você corta a interferência do governo, você corta o salário mínimo. Você não tem mais o salário mínimo. Então, eu posso pagar R$100, R$50. O cara está passando fome ali. Não, vou te dar só um pouco de pão, você vai trabalhar para mim. Não tem mais a proteção de trabalhador. Não tem mais proteção de nada. O cara pode fazer o que ele quiser. E não tem essa de, vai ter concorrência, vai ter muita gente contratando, vai buscando profissionais. No anarcocapitalismo, quanto mais liberdade do grande englobar os pequenos. A concorrência não vai existir. A concorrência vai ser dizimada. O Yuri explicou isso, achei brilhante a explicação no vídeo dele. O grande, ele vai ter como usar os mecanismos que ele não poderia usar quando tinha um Estado controlando, para acabar com toda a sua concorrência. E existem maneiras econômicas de fazer isso com muita facilidade, porque o cara que é grande, ele tem recurso para isso. Ele tem recurso para bancar 2, 3 anos aí de prejuízo, para quebrar todo mundo, e depois ele vir e comprando, englobar tudo e dominar. E exercer o monopólio dele. No anarcocapitalismo, outra coisa interessante, os preços. Não vai ter mais esse negócio de crime contra a economia. Por exemplo, se o cara vende banana e tem aí você tem a livre
oferta e procura e tal. Se o cara quiser pôr 500 mil no preço da banana, e porque não tem mais concorrente, ele põe, e se você quiser você paga, se não quiser você não tem. Isso no caso da banana, que não tem muita importância. Agora imagina no preço de um remédio, de um medicamento. Às vezes tudo bem, vai quebrar patente, vai ter, mas para produção é muito caro produzir, só aquele cara tem como produzir aquilo. É muito fantasioso achar que no anarcocapitalismo todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter tudo, todo mundo vai empreender. É uma fantasia muito grande. E é interessante que o pessoal que defende isso vai falar assim dos países. Ah, olha o Canadá, olha na Europa, olha nos Estados Unidos. Sendo que nesses países a força da lei, a força do Estado é muito grande. O Estado interfere sim com uma força violenta. Você não vê, mas eles têm um protecionismo muito grande. Eles sempre tiveram. Os Estados Unidos tiveram um protecionismo tão violento, a Europa, a Inglaterra, com a relação de importação e exportação, o controle, a manipulação em relação aos outros países, muito grande. Eles defendem a liberdade, eles defendem o livre comércio para os outros. Para eles poderem fazer o que quiserem com os outros países. Porque para eles é tudo controladinho. Se você estudar bem a história, os pensadores, você vai ver que não tem como ter uma sociedade onde não tenha um contrato que todos possam respeitar. E eu vejo muito que os anarcocapitalistas também confundem governo com pessoas. O governo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento de segurança e para que o capitalismo exista, ele é usado a favor disso. E ele pode ser usado a favor de várias ideologias. A única coisa que não tem como é que ele não exista, porque a partir do momento que ele não existe, nenhuma ideologia vai funcionar. E aí o capitalismo não vai existir. Vamos viver em vilas totalmente autoritárias, regidas por uma pessoa, e essas vilas vão estar em confronto, elas vão se aliar, e aos poucos vão formando pequenos governos, esses governos vão aliando a outros, vão ficando maiores e dominando os menores, até virar um absolutismo de novo, e vai reescrever a história. E desse absolutismo vai ter os comerciantes que vão brigar contra o rei, vão querer formar um outro contrato, que é uma república, democracia, e volta ao que estamos hoje. Porque é totalmente inviável não ter um governo para que tenhamos liberdade. A única maneira da gente ter liberdade de crença, liberdade de... a segurança é tendo esse governo respeitado por todos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma discussão um pouco polêmica para alguns, para outros já é certeza das coisas e tudo. Eu até gostaria que o mundo tivesse assim, essa possibilidade de ter essa liberdade que todos falam aí, de cada um ter a sua terra e fazer o que quiser. Se cada um tivesse o seu quadradinho igualzinho, né, para fazer o que quiser dele. Mas não é bem assim, né? Tem aqueles que têm terras no deserto e tem aqueles que têm terras perto de rios, aqueles que vão poluir os rios nas nascentes, e no anarcocapitalismo não vai ter ninguém para punir e vai acabar com tudo. Aqueles que vão explorar a natureza não importa o que digam. Então o ser humano é assim, egoísta, e é exatamente por isso que não tem como ter o anarcocapitalismo funcionando sem um governo, sem nada. Outra coisa interessante que eu já vi um argumento é dizendo que hoje nós vivemos melhor do que há séculos atrás. E exatamente, nós vivemos melhor que reis há séculos atrás. Por que nós vivemos melhor? Porque as leis evoluíram. Porque as leis começaram a se tornar mais universais. Os contratos começaram a ser aceitos por todos. Antes dessa sociedade, antes dessas leis, antes desses governos, a gente tinha absolutismos, vilas dominadas por tiranos, não tinha liberdade nenhuma. Tinha uma nobreza que tinha tudo e todos eram para servi-los. Era assim que era o governo. Hoje, nós temos a possibilidade de ter um governo
rotativo para servir a todos. Por que que ainda não funciona? Porque ainda nesse governo, algumas pessoas sempre estão lá. E quem são eles? Exatamente os que têm os meios de produção, exatamente aqueles que têm o poder da mídia, que têm o dinheiro, são os mesmos que colocam os seus candidatos ali nas democracias para ganhar. E muitas vezes, quando não ganham, incentivam ditaduras para tirar aqueles que não os agradam. É por isso que não estamos num mundo muito melhor.